educacional. A primeira fase dessa etapa Nordeste encerra no dia 2 de agosto. E a redação é de Maiara Cordeiro. Tem mais esporte, Mayra Nogueira? Trazemos agora Paulo Pellegrini. O que a Espanha, campeã mundial, pode ensinar ao Brasil? Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia. O título mundial da Espanha popularizou a imagem da seleção espanhola como uma grande seleção. Popularizou para o grande público, que não acompanha geralmente futebol e não sabia a potência que é essa seleção no cenário do futebol internacional. A Espanha é a atual campeã olímpica, atual campeã da Eurocopa e no feminino a atual campeã mundial também. E o que a Espanha pode nos ensinar enquanto campeã mundial, o que pode ensinar para o Brasil retomar, ou pelo menos brigar por essa retomada pela hegemonia. A gente pode dizer que na segunda metade do século XX, o Brasil foi o grande país do futebol mundial e que nesse século XXI, pelo menos de 2008 para cá, é a Espanha a seleção que mais se destaca. É a única, por exemplo, nesse século que tem 2 títulos mundiais. E é a única hoje também que tem um projeto estabelecido de futebol. Todas as demais seleções, inclusive as grandes, estão ou iniciando um projeto que possa vir a médio e longo prazo dar resultado, como é o caso da Inglaterra, ou tem uma geração de muitos talentos, mas que ainda não reverte para títulos o tamanho do futebol que pode apresentar, que é o caso da França, ou tem uma geração já em fim de linha, que precisa se reinventar para um próximo ciclo, como é o caso da Argentina. O Brasil, a Itália e a Alemanha não tem nem isso. Hoje são 3 seleções completamente perdidas na sua identidade de jogo, nos seus resultados e, por que não dizer, na própria importância geral que tem no futebol. E a gente está falando exatamente das 3 maiores vencedoras de Copas. O Brasil com 5 títulos, a Alemanha com 4 e a Itália também com 4. O que a Espanha pode nos ensinar simplesmente é apostar em uma ideia, em uma filosofia. Essa filosofia do futebol espanhol, que é a da posse de bola a todo custo, ela é uma das formas de se vencer no futebol, não é a única. Mas quando é muito bem aplicada, talvez seja uma das únicas que se tornam imbatíveis. A outra seleção, o outro time, o oponente, não consegue suplantar, porque não consegue ter a bola. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a Espanha ainda tem uma desvantagem, que o Brasil não tem, que é da unidade nacional consolidada. Ao contrário do que ocorre no Brasil, em que a gente é um país, apesar de diverso, mas único em sua identidade, no sentido de todos se sentirem brasileiros do Oiapoque ao Chuí, a Espanha é formada por várias regiões autônomas, em que geralmente os seus habitantes se sentem pertencentes às suas regiões e não ao país como um todo. Ela percebeu que para disputar títulos em pé de igualdade com a Alemanha, Itália, França, Brasil e Argentina, ela tinha que se considerar um país único. O Brasil não tem esse problema, mas o Brasil tem o problema da formação de jogadores, tem o problema do estabelecimento de uma filosofia de jogo única, da base ao profissional, tem o problema da organização do calendário, tem o problema da instabilidade política na CBF e nas federações, e tem o problema de os clubes não conseguirem se organizar em ligas independentes, porque cada um só pensa em si. De todos eles, para mim, o mais grave é a formação de jogadores. Isso aqui é apenas uma hipótese, mas passa a impressão de que o garoto brasileiro hoje, ou a garota, não se interessam por futebol, não jogam futebol desde a infância. E também o caminho para ele chegar nesse universo é bem dificultado. Não se joga mais futebol na rua, não se joga mais futebol em praça, só se joga em escolinhas. Escolinhas são caras. Só aí já diminui bastante o universo de quem quer jogar bola conseguir chegar a um clube. Empresários se juntam a jogadores muito cedo e já começa um ciclo mercantilista cedo demais, que muitas vezes exclui o talento que não tem essa condição, que não tem dinheiro para participar dele. E na base, os técnicos gostam de jogadores que jogam pelas pontas ou de volante. Parece que ninguém quer mais ser lateral, zagueiro, centroavante e principalmente armador. Enfim, uma série de problemas que o futebol espanhol não tem, porque forma jogadores polivalentes dentro de uma filosofia de jogo e com a segurança de que vão conseguir subir degrau a degrau, do sub-15 até o profissional, tendo como mola mestra simplesmente o seu talento.
Enfim, temos muito o que aprender com eles ainda, se quisermos voltar a ser protagonistas do futebol mundial. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. Terça-feira estamos de volta com mais um Comentário Esportivo e amanhã, sábado, 11 da manhã, tem Apito Inicial 106. Até lá! Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana.